quero dizer que é um escândalo, né? A prisão do Galo é um ataque gravíssimo às liberdades democráticas e uma tentativa clara de intimidação, né? O Galo é um entregador antifascista conhecido da luta dos aplicativos, que encabeçou uma luta fundamental por direitos desses trabalhadores, e a partir do fato da estátua do Borba Gato ter sido queimada, fez um debate político e público sobre o que significam estátuas que, na verdade, são homenagens a quem matou, torturou, violentou uma história que é uma história de violência e de opressão. Portanto, não é a nossa história. É uma homenagem a quem cometeu crimes contra a humanidade, né? Quando dizem que relativizar os homenagens seria relativizar a nossa história, não. Seria contar a verdadeira história. Poderia ter uma estátua do Borba Gato dizendo que ele foi responsável por verdadeiros massacres. Talvez listar o número de pessoas que ele matou, comandou e ordenou a morte, a violência que impôs aos negros e negras, enfim, todo o conjunto de barbáries produzidos. Mas uma estátua é uma homenagem. Então, ele fez um debate público e, por ter feito um debate público, foi convidado a depor como testemunha no que se transformou numa prisão preventiva. É o cerceamento, é quase a polícia do pensamento, né? Então, alguém bota na rede social algo que pensa sobre, e vários fizeram, é chamado a depor e depois a preso. Isso é um escândalo, ele precisa ser libertado imediatamente, sob risco, primeiro, claro, do ataque aos direitos individuais do companheiro, mas sob o risco da supressão das liberdades democráticas de todos nós. Ô, Fernanda, como gaúcha, você sabe que o Getúlio botou o dedo na... ele botou o dedo na ferida do paulistismo quando ele assumiu e foi atacar logo a convenção de Taubaté, que era lá o café com leite, o uso do Tesouro Nacional para proteger os latifundiários paulistas. Você sabe da dimensão que tem isso aqui para São Paulo, né? O paulistismo é uma coisa muito poderosa em São Paulo, tem muito dinheiro para promover, por exemplo, para atacar a imagem do Getúlio. É difícil travar esse debate quando São Paulo tem essa força e São Paulo tem essa força no que é o colonialismo, o neocolonialismo interno no Brasil, não é? Eu suponho que sim, né? Mas também São Paulo produziu coisas incríveis de resistência, de luta, de mobilização. Tu fala, por exemplo, da questão da quebra da República Café com Leite, do papel que teve o Getúlio nisso, que teve que enfrentar mesmo, né? São Paulo, e foi atacado. Depois teve a Revolução Constitucionalista, que eu não sei se vocês comemoram, mas no Rio Grande do Sul tem a Revolução Farroupilha, né? Que há uma comemoração e evidentemente que tem alguma identidade com o povo gaúcho, porque sempre é nos passado assim, mas não se ensina na história que foi o massacre de Porongos, não se ensina na história da escola da gente o que significou, né, uma promessa de liberdade aos negros e negras e, na verdade, jogá-los ao matadouro. E não se explica também que era uma disputa intraburguesa, claro que contra o Império. Então, nisso tem um mérito, que nós vivíamos sob a égide do Império, mas era para mudar a matriz de opressão para uma elite gaúcha, né? Embora tivesse traços de identidade cultural do nosso povo, né? Como gaúcha, inclusive estive na fronteira oeste, tem coisas que são muito peculiares, né? E que tem a ver também com essa proximidade com o Uruguai, com a Argentina, que é muito bonito, né? Toda a nossa história do Pampa, etc. Mas é isso. Por exemplo, no caso da Revolução Farroupilha, nos fala do massacre de Porongos. Eu suponho que, então, não dá para definir um estado inteiro, né? Existem vozes críticas em todos os lugares. Está aqui tu falando comigo, tem a querida Érica Hilton, vereadora mais votada de São Paulo, que também fez uma postagem falando sobre essa questão, né, do que significa esse personagem na história paulistana, na história dos negros e negras, na história do povo, enfim, né, o Borba Gato, me refiro a ele. Então, tem o próprio Galo, tem tantos outros, né? Por exemplo, agora no ato do dia 24, tínhamos 8 quadras, né, da Paulista lotadas no Fora Bolsonaro. Eu não posso dizer, eu sou sempre um pouco otimista, sem ser boba na hora de fazer política, porque a gente não pode subestimar o peso do Bolsonaro, mas também nem superestimar, mas eu sempre acredito que a gente vai achar o melhor de cada um de nós para construir um novo futuro. Ô, Fernanda, eu digo isso porque eu sou de Bauru, eu sou do interior de São Paulo, existe uma diferença muito clara entre
os paulistanos, que são os moradores da capital, e os caipiras do interior. Eu sou de Bauru e a nossa história é marcada pelo massacre dos indígenas Caingangue para a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. É uma tragédia muito mal contada até hoje, né? E o Borba Gato, tantos outros. Então, eu conheço bem a ideologia do massacre dos indígenas, e é por isso que eu, às vezes, falo tão mal dos paulistas assim. Mas eu queria mudar de assunto um pouco. Eu queria falar da sua presença naquela comissão que analisa o voto impresso. Hoje, o líder da Câmara sinalizou para o Bolsonaro que pode considerar. Agora, tem jeito de virar aquela votação na comissão especial? Olha, Luiz, eu acho que sempre, quando eles funcionam na base do orçamento secreto, né, que é um dos maiores escândalos de corrupção da história recente do país, e pouco se fala disso. Tem um orçamento paralelo na mão de um super relator vinculado ao governo que funciona para comprar votos de interesse no governo no Congresso Nacional. E são milhões de reais. Tem parlamentares que têm 150 milhões de emenda. É um negócio escandaloso, sem nenhuma publicidade, sem nenhuma transparência, né? Enfim, então, com esses mecanismos, eu nunca duvido. Mas eu te digo que eu acho que o resultado estava muito consolidado no final de julho, quando estava para votar o relatório. Não, no final não, no meio de julho, antes do recesso. Quando estava para votar o relatório, o presidente da comissão fez uma manobra pueril, com todo respeito que eu tenho às crianças, né? Mas que foi uma coisa de quinta série, virando a mesa e simplesmente cancelando a sessão, quando só cabia votar, e perderia com ampla maioria, talvez uma diferença de 10 votos. Que eles vão trabalhar para reverter isso, eu não tenho dúvida, estão trabalhando agora. Agora, essas ameaças que o Braga Neto lança às liberdades democráticas, quando diz que se não tiver voto impresso não vai haver eleição, fazendo coro ao discurso golpista do Bolsonaro, eu acho que, na verdade, ajuda a coesionar, né, votos contra o voto impresso, porque, ou senão, é uma capitulação brutal, né? Então, o parlamento pode pegar a chave, entregar ao Bolsonaro e à extrema-direita e diga, mandem aqui, né? Porque se aceitarem uma ameaça desse estirpe do ministro da Defesa, que deveria estar preso pelas ameaças que fez à Constituição e ao povo brasileiro, ao conjunto de direitos do nosso povo, se ele tem autoridade para ameaçar, seguir ministro, não se explicar, e ainda o orçamento secreto, com a nomeação do Ciro Nogueira, serve para reverter o placar na comissão, bom, então entrega a chave, né? Já diz que a extrema-direita pode dominar e fecha as portas do parlamento, porque é escandaloso, né? Até porque o relatório é um absurdo, é o retrocesso, é a volta do voto impresso e em quantidade a ser auditada em todas as salas de votação do país. É a mesma coisa que acontecia na década de 90, aliás, até 96, que as sessões encerravam a votação e tinha os votos ali nas sessões. Isso vai acontecer em todas as salas de votação do país. E claro que a gente sabe que é uma tentativa do Bolsonaro de já deslegitimar o processo do ano que vem. É evidente que a nossa luta política é para derrotá-lo em 2021, porque ele já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Mas ele já antevê do cenário de derrota o ano que vem, né? Primeiro ele se blinda do impeachment com o orçamento secreto e a nomeação de Ciro Nogueira, mas eu quero fazer um preâmbulo. Mais do que força, eu acho que demonstra a fraqueza do governo, cada vez mais refém do Centrão, né? Cada vez mais refém do Centrão no Congresso Nacional. Me parece a última cartada, né, do Bolsonaro, e o Centrão, não se engane, gosta do orçamento secreto, gosta de emenda, gosta de dinheiro, gosta de, né, do toma lá da cá, mas também não gosta de afundar no barco. Eles tiveram todos os governos de 1988. Né? Se a coisa piorar ainda um pouquinho mais, não vai ser o Ciro Nogueira que vai apagar a luz do governo Bolsonaro, mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Basta ver a história recente desse cidadão. Então, eu acho que mostra fraqueza. Então, ele se blindou com o impeachment, pelo menos temporariamente, elegendo Lira, comprando o Centrão. Nós estamos construindo as mobilizações e ampliá-las é fundamental para pressionar o parlamento e fazer avançar, mas ele está pensando em 2022. E a possibilidade de derrota do Bolsonaro é extremamente real, né, Luiz? Em política a gente não diz é certa, porque não existe certo, né, quando falta um ano para uma eleição. Mas, assim, as pesquisas mostram uma dinâmica de perda de apoio social, não é uma fotografia, é um filme, o governo está perdendo.
Então, ele quer criar uma narrativa para insuflar uma base que é minoritária, que não é majoritária na sociedade brasileira, mas que é extremamente violenta. Nós não vamos dar sorte para o azar, né? E não vamos deixar que eles tenham este discurso para deslegitimar o processo eleitoral. Agora, eu também acho que não se pode dar sorte para o azar esperando sangrar o Bolsonaro para derrotá-lo em 2022, como vários setores fazem. Nós precisamos ter clareza que, enquanto ele segue, o povo segue sangrando, porque a situação é gravíssima, econômica, social, pandêmica, mas também com a extrema-direita não se pode dar sorte para o azar, né? Primeiro, pelas ameaças golpistas e também porque uma eleição se sabe como começa, nunca como termina. Nós não podemos correr o risco de ter um novo governo Bolsonaro no país. O país não aguenta, né, Luiz? Esse massacre que eles estão fazendo contra o povo... A Amazônia, eu fico pensando, meu Deus, esses caras vão acabar com a Amazônia. É surreal o que eles estão fazendo. E eu acho que tu deve ter o mesmo desespero que eu, às vezes, assim, porque a gente tenta tudo, faz requerimento. Aprovei lá na Câmara uma comissão especial, ainda em 2019, para avaliar essa questão da Amazônia, do INPE, eu era da Comissão de Meio Ambiente. Tu acredita que a FAB negou voos para a Câmara dos Deputados? Então, a gente não pode nem ir logo, porque tem lugares que tu não chega se não for com um avião da FAB. Se tu vai com um avião de ONG, dizem que tu está vendido para ONG. Se tu... Não tem como chegar. E a FAB simplesmente nega voos. Então, tu imagine a estrutura de fiscalização para que a gente possa, enfim, tentar reverter a brutalidade que está sendo feita com a Amazônia. Mas 4 anos o povo não aguenta. Finalmente, Fernanda, o que me preocupa mais, talvez te preocupe também, é o comportamento do Braga Neto. Ele é o cara forte, um homem forte do governo, que tem mandado esses recados e pelo jeito, os militares compram amplamente essa justificativa, tudo. Eles estão abraçados ao bolsonarismo, de maneira que talvez eles não aceitem também o resultado de 2022. Como enfrentar isso? Olha, eu acho que a primeira coisa é criar cada vez mais mobilização social na sociedade. Porque uma coisa é ter que reprimir 100, 200, outra coisa é ter que reprimir 1 milhão de brasileiros. Não é assim, né? Não funciona assim. Então, a melhor forma de evitar golpe é apostar na mobilização, mesmo em tempos pandêmicos, com Astra, álcool gel, mostrar a força daqueles que defendem as vozes democráticas. É o que cabe a nós, né, Luiz? No sentido assim, o que eu posso fazer imediatamente? Eu, tu, quem está nos acompanhando aqui no canal. Mas, sobre uma análise mais geral, eu acho também que a coisa não é fácil para eles, porque o principal aliado deles perdeu nos Estados Unidos, perdeu para a força do movimento negro, né? Então, ele perdeu eleitoralmente, o que tem mais dificuldade de retroalimentar, ou estimular, ou enfim, dar financiamento e até passar pano para um golpe, para um fechamento de regime. Na América Latina, a onda que foi à direita um tempo parou, né? E ao contrário, se reverteu o golpe na Bolívia, no Chile nós estamos com a nova constituinte, na Colômbia tem uma repressão muito grande, o governo é reacionário, mas tem resistência. Argentina, enfim, Uruguai é um governo de direita, mas não é proto-fascista, não está fechando as liberdades democráticas, é um governo neoliberal. Então, assim, mas assim, não tem muito espaço, né, para um golpe, para o fechamento das liberdades democráticas. E além de espaço, não existe uma unanimidade burguesa. Veja, os veículos que apoiaram a ditadura civil-militar em 64 não apoiam o fechamento das liberdades democráticas agora. A Globo é um exemplo. E a Globo representa os interesses da elite, de um setor da elite econômica, mas não está na linha do Bolsonaro do fechamento das liberdades democráticas, nem Folha, nem Estadão. Então, assim, não tem unanimidade burguesa, não tem grandes mobilizações da extrema-direita, porque eles têm mobilizações cada vez menores, não tem condições internacionais. Agora, que o Bolsonaro é um aventureiro perigoso de extrema-direita, então, que ele pode tentar criar narrativa, que tem setores do Exército que estavam em casa, viúvas da ditadura civil-militar, e que agora estavam na caserna, estão em postos altos do comando, estão. Que eles se sentem à vontade para flertar com o golpismo e ameaçar as liberdades democráticas, se sentem. Então, o que cabe a nós, individualmente, ou como coletivo, ou como partido, nesse caso, eu falando em nome do pessoal, é apostar na mobilização, né? Apostar naquilo que a gente tem condições palpáveis de intervir na realidade. Mas eu faço essa leitura de cenário, né? Não é simples para eles, mesmo que a gente saiba que é o que o Bolsonaro quer. Quem acha que o Bolsonaro vai se adaptar, como os veículos e a grande elite brasileira acreditou em 2018,
dizendo que era uma escolha difícil, que ele se adaptaria, que ia entrar na regra do jogo. Isso não existirá. E, aliás, nunca existiu. Isso sim foi um delírio, não um delírio comunista, né? Um delírio, sei lá, das elites brasileiras. É um delírio. Bolsonaro não se adaptará. Então, que ele vai sempre tentar, vai sempre tentar. E a melhor forma da gente reagir é mobilizar e mostrar que as forças democráticas são maiores que a tentativa de uma extrema-direita minoritária, violenta, mas minoritária.